Buenas, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Saudação ao professor avaliador do vídeo, Johnny, e também aos amigos que vai ter acesso a esse vídeo. Aqui finalizando mais uma roda de mate, um bom chimarrão, já serenando. E eu estava ali refletindo como e quais processos levaram para que essa primavera chegasse assim, florida, bem desenvolvida. E é a partir disso que eu vou desenvolver a minha avaliação no primeiro bimestre da disciplina de tópicos integradores, Faculdade Integrada de Campo Mourão. Buena, a gente sabe que para essa planta chegar até aqui, eu precisei fazer um processo de estaquia. Tirei uma estaca de uma parte vegetativa, gravei no substrato e dali ela foi se desenvolvendo. Bom, de forma simples. Claro, de modo geral, essa planta ela precisou de hormônios vegetais e também passar alguns processos que o vegetal passa de forma geral. Ela precisou crescer e também precisou se desenvolver para chegar até aqui. E é aí que entra a principal diferença do crescimento e do desenvolvimento. Bueno, quando ela era uma estaca, ela precisou desenvolver algumas folhas e também raiz para que ela pudesse criar uma nova planta, um novo vegetal. Nisso ela passou por uma etapa de desenvolvimento. O desenvolvimento nada mais é do que a diferenciação de certos órgãos da planta, de certas estruturas. Logo, ela precisou se desenvolver novas folhas, que foi a diferenciação da estaca da parte superior, e também dos novos ramos, que seriam ali a parte caulinar, não só tronco, mas também as bases onde ela ia se desenvolver para também ela agarrar numa planta hospedeira, claro, pela natureza da primavera. Não só por isso, ela também cresceu, ela precisou crescer, esse ramo que se diferenciou cresceu. E o crescimento configura o preenchimento, né, o alongamento da estrutura de forma irreversível. E isso aconteceu com ela, ela precisou chegar nesse porte. O mais nítido do desenvolvimento é a floração, onde ela passa da parte vegetativa e cria até alguns novos ramos para florir. E ali a criação dessas novas flores que vai dar a diferenciação também desse novo ramo, nesse novo órgão, que seriam as flores. E até mesmo a formação das sementes. Bueno, mas para tudo isso, desde a estaquia, ela precisou também da interação desse desenvolvimento, dessa ordem metabólica vegetal, da interação disso com a própria nutrição dela e os hormônios vegetais. Isso foram fundamentais para que eu pudesse ter essa planta de primavera aqui. Bueno, os fitohormônios, eles são sinalizadores dos processos vitais dos vegetais. De certa forma, esses hormônios eles vão estar em uma certa relação com a nutrição vegetal, vão estar em relação também com as funções metabólicas, a quantidade de luz que esse vegetal vai desenvolver. Entretanto, ele não é nutrição, ou seja, não é os fitohormônios que vão promover uma planta nutrida, mas eles vão dar a sinalização para que essa planta possa aproveitar. Logo, se eu tenho uma planta dessa e vou transplantá-la, eu sei que ela vai precisar de alguns nutrientes, vai precisar de um certo ambiente que se adapta. E é esse ambiente que vai, através de todo um processo vital complexo, que a gente vai poder saber ele. E por isso sim que a gente estuda os fitohormônios vegetais. Bom, se os fitohormônios têm essa relação para esse desenvolvimento, sabemos que quando eu fiz as estaquias, eu precisei passar por alguns processos desses fitohormônios para que ela se desenvolvesse. Primeiro, para ela enraizar, algo teve precisou de uma certa interação da auxina. Para ela poder fazer a diferenciação desse caule e desenvolver os novos ramos no qual ela dava a haste principal dela, que hoje já tem uma deposição de lignina, já dando a diferenciação do caule para os ramos mais novos, a citocinina, ela foi fundamental para isso. Bom, e como que esses vegetais surgem? Como que ela vai fazer essa ação para promover todo esse crescimento, esse desenvolvimento? Aí que está. No metabolismo primário, que a gente pode definir ele como uma produção mais bruta, onde vai ter a recepção da luz solar para a formação do carbono e que, de certa forma, a planta precisa prender esse carbono para seus processos vitais, que a gente pode traduzir para a sua sobrevivência,
esse carbono ele vai levar para a fase 2. A produção de certos compostos vai gerar, como a própria acetil-CoA, fosfenolpiruvato, 3-PGA, compostos que vão entrar e vão fomentar, na verdade, vão abrir as vias onde faz a originação de compostos da planta, seja fenólicos ou também de compostos dos fitohormônios. Esses compostos, eles, na verdade, essas vias, elas surgem a partir desses produtos oriundos do metabolismo primário e criam a via, por exemplo, a via do ácido químico, que vai originar alguns compostos fenólicos, que depois de algumas variações de algum complexo metabólico, vai gerar compostos aminoácidos aromáticos, substâncias aromáticas presentes em flores, presentes também em algumas frutas, que é característico. Entretanto, a via do ácido químico chega em aminoácidos aromáticos, outra via fundamental, que é a via do ácido melavônico, e via dos terpenos, vão levar à formação também de algumas substâncias, como limoneno e também os demais hormônios vegetais. Claro, isso é uma forma sucinta, é um complexo muito grande que acontece dentro da estrutura vegetal. Mas é bom saber que a parte primária bruta vai criar certas substâncias que vai fomentar, que a parte secundária vai dar a formação realmente da energia e o uso dessa energia dentro do sistema da planta. Parte muito interessante. Sabendo disso, a gente sabe a origem desses compostos e também sabe a relação deles com a sobrevivência vegetal. Ora, a gente falou da sobrevivência em relação ao desenvolvimento, mas também em relação a outros compostos que é produzidos no metabolismo secundário vegetal. A citar alguns compostos aleloquímicos, fenóis, estão extremamente relacionados também com os fitohormônios. Bueno, sabendo que ele cria essas rotas, criam esses hormônios, a utilização deles no próprio vegetal pode ser de forma variável. A auxina, como foi citado anteriormente, ela tem uma grande concentração nas folhas mais jovens, ou seja, na parte onde tem uma intensa divisão celular. Entretanto, não é ela que é responsável pela divisão celular, mas os ramos mais novos, nas folhas jovens, e acontece ali, né, a boa parte da produção da auxina. Ela é um fitohormônio mais conhecido como ácido indolacético ou ácido 3-butírico, o AIA e o AIB, e também algumas auxinas que foram sintetizadas. Essas auxinas, por sua vez, originaram algumas outras funções. Entretanto, não deixam de ser algumas auxinas também que fomentam a promoção do crescimento vegetal, no qual é a finalidade da auxina, da citocinina e da gibberela. Entretanto, alguns outros fitohormônios não possuem essa característica. Claro que vai ser discutido no próximo bimestre, talvez até numa nova videoaula. Videoprova, perdão. Bueno, se a auxina, algumas sintetizadas, claro, viraram herbicidas, como o 2,4-D e o dicamba. Entretanto, o mais legal é que nesse caso aqui, a auxina não foi aplicada em uma auxina sintética, a auxina do próprio vegetal, que deu a formação da planta dessa forma. Por ter maior concentração de auxina na parte superior, claro, explicando de forma a pura essência da auxina, ela tem um transporte dentro da estrutura vegetal de forma basípeta, maior concentração na parte apical, intensa divisão, parte nova, para o interior da estrutura vegetal até chegar nas raízes. Esse transporte é um transporte significativamente rápido, claro, considerando alguns outros transportes até mesmo de nutrientes dentro do vegetal. E ela vai passando um gradiente de concentração de auxina até chegar na parte final, nas raízes. A gente tem uma pequena concentração. Essa auxina ela é fundamental para regular processos como a dominância apical, o alongamento celular, e também ali a relação à dormência por alta concentração de auxina na parte superior do ramo mais jovem, a dormência das gemas laterais. Entretanto, surge a citocinina, um certo padrão, onde ela está maior concentração já nas raízes
e ela tem uma rota totalmente inversa da auxina. Então, ela surge das raízes e vai numa conformação de rota acrópeta para a parte superior vegetal. Bueno, agora, pensando dessa forma, vemos que tem uma relação também entre as duas. Pode ser que tenha uma certa relação, já que uma é produção de raiz e outra está na parte superior da planta. A auxina, em certas concentrações, ela favorece o alongamento. Se ela favorece dar um start para a planta, saber que ela pode reproduzir, pode crescer, ela favorecendo isso, ela dá uma asserção de crescimento muito maior para o caule, e em relação às raízes, ela pode chegar a inibir. Ou seja, tem uma relação na proporção de crescimento do caule, elongação da parte vegetativa com a radicular. Em certas concentrações, se for indução de auxina em altas concentrações, digamos que vai favorecer até certo momento uma curva de tendência exponencial. Até em certo momento ela vai favorecer o crescimento da parte caulinar e vai prejudicar o crescimento da raiz. Essa é uma questão que mostra que a auxina até certo ponto ela pode ser benéfica, entretanto não, porque a gente sabe que para uma planta estar bem nutrida, ela precisa também da questão radicular. E essa interação da auxina com a citocinina que vai dizer a certo ponto um certo equilíbrio para desenvolvimento radicular e crescimento da parte vegetativa. Bom, antes disso, tem um detalhe muito importante, uma sacada desse vídeo. Como que ela vai dar o start? A auxina, ela tem um receptor, que geralmente isso vai funcionar com boa parte de todos os hormônios vegetais, um receptor. Esse receptor, geralmente ele é formado por base de RNA, ele vai receber o sinal da auxina, sabendo que tem alguma questão favorável, por exemplo, no desenvolvimento, crescimento, e vai destruir algum inibidor do crescimento, que está inibindo a planta de crescer. Pode ser algum composto enzimático, algum composto. E ali, destruindo esse composto que está inibindo o crescimento dela, por exemplo, vai dar entender para a planta que ela está favorável para desenvolver e dar a sequência para a divisão, seja celular, produção gênica. Assim vai funcionar para a auxina e também para alguns outros fitormônios. Vai ter um receptor para que dá um sinal que a planta possa entender uma condição de estresse ou uma condição favorável para ela se desenvolver. Ambas, cada uma com sua particularidade, claro, uma condição de estresse, retenção do vegetal. O vegetal diminuindo o porte, segurando o desenvolvimento. Agora, em caso favorável, ela pode ali sinalizar para ela se desenvolver e fazer até a diferenciação no caso da citocinina. A citocinina, ela, um pouco diferente da auxina, ela dá a diferenciação. Se ela é responsável pela divisão celular, não só pela formação da parede celular, mas pela diferenciação celular, que é uma coisa fundamental para o vegetal, para dar a estrutura vegetal. Ou seja, não só a diferenciação celular para o preenchimento da parte vegetativa, como folha, mas também a diferenciação da célula para a produção de uma folha especializada, como as flores. Aí, uma parte fundamental também da citocinina, e que atua ali também na regulação da fase vegetativa, claro, da fase reprodutiva, onde ali vai gerar produtos para poder manter o vegetal mais jovem, retardando o envelhecimento, principalmente pela atuação dela nas folhas mais jovens. E aí que partiu também boa parte das pesquisas em volta desse fito-hormônio e também de alguns produtos. Bom, para sintetizar tudo, quando eu fiz a estaquia e foi cravada no substrato, a promoção da luz na parte superior da estaca deu a entender, com o corte, a diminuição e predominância apical, a concentração de auxina reduziu, a concentração de citocina aumentou nas partes onde precisava desenvolvimento das gemas laterais, com o start da luz solar, viu que precisava desenvolver novos ramos, houve a diferenciação desses novos ramos. A auxina, com uma parte que estava na luz, sem receber luz, soterrada, deu a diferenciação para a célula promover as raízes. Claro, uma interação entre as duas, mas a auxina fomentou a parte radicular e a citocinina a parte superior. Assim, estudando esses fito-hormônios, a gente vai conhecer muito mais sobre o mundo vegetal. E, pesquisando sobre eles de forma afia, a gente vai desenvolver o agronegócio.
Um forte abraço.